relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: Ele de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusividade ou exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós estaremos, nessa oportunidade, seguindo aí um pouco da nossa apostila, mas ontem, vocês se lembram que a minha temática, ela fala sobre fazer missões no poder do Espírito Santo para uma igreja centenária. E ontem vocês acompanharam comigo que eu falei do primeiro ponto aqui, que Jesus trabalha mente e coração. Quem se lembra? Ele trabalha o quê? Mente e coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma igreja, aliás, há uma seita no mundo que ela pega menino com 12 anos e leva para os seminários dela e treina a filosofia dela na mente daquela pessoa, e ela se torna um missionário para o mundo. E essa igreja faz isso com jovens. Por quê? Porque Piaget dizia que a madeira, quando ela está grossa, você não pode entortá-la, mas a pequena varinha você pode entortar para onde você quiser. Por que a ideologia de gênero não é colocada para adultos? Porque adulto você não transforma ele. Você não transforma adulto, mas criança você transforma. Por que todo investimento hoje se volta para as crianças? Porque se nós estamos investindo nas nossas crianças, ou se eles estão investindo nas crianças, elas se tornarão um potencial de amanhã. E qual é o grande problema nosso? É que nós não estamos investindo nas nossas crianças, trabalhando mente e coração. Por isso que eu quero que vocês sejam inteligentes. Eu estava ali hoje de manhã, eu acordei cedo, eu acordo cedo, e eu estava ali conversando com o Elias, aqui ao lado, é um irmão que mora aqui, também da minha época, e nós estávamos discutindo alguns assuntos. E eu vi vários jovens e adolescentes entrarem aqui. Então nós temos muitos adolescentes aqui, nessa oportunidade. Qual é o maior problema nosso, pastor Damasceno? O maior problema nosso, pastor Salles, é que nós somos muito preocupados com a emoção espiritual. Nós não procuramos trabalhar a mente e o coração do nosso povo. Vocês pensam que aqueles jovens que pegaram aquele avião e jogaram no World Trade Center, vocês pensam que eles eram loucos? Não, eles eram treinados. Um muçulmano, ele é tão treinado que ele vive dentro de uma cidade, como se ele viver dentro de um país como Londres, como os Estados Unidos, a qualquer momento ele pode ser uma bomba, relógio ali onde ele está. A qualquer momento ele mata em nome de Alá. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele é treinado para aquilo ali. Ele é trabalhado. E quando nós não trabalhamos essas pessoas, olha, se nós não trabalharmos os jovens pentecostais, com todo respeito, quero dizer aos pastores aqui, se nós não trabalharmos mente e coração, nós vamos ter jovens pentecostais fracos, frágeis, e por qualquer coisa vão sair da igreja. O Edson Queiroz, em um livro que ele escreveu, ele diz que a vida dele era chegar no culto e dizer: eu quero chorar, eu quero poder, eu quero glória. Edson Queiroz, que trata sobre missões, e ele diz que um dia Deus falou para ele:
Abra a tua Bíblia em Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele não está sendo contra a emoção, mas você não precisa de emoção para ser crente, você precisa ser consciente da sua fé. E essa é uma questão que nós não trabalhamos ela. Naquele livro que foi escrito pela CPAD, O Jovem à Universidade, esse autor, ele deixa bem pontuado nesse livro, que a maioria dos nossos jovens não sabem fazer um debate com um ateu ou com um professor que nega a Bíblia, que nega a fé. Não sabe. A primeira coisa que ele faz é bater de frente e dizer: o Senhor te repreenda, olha a mão de Deus, Satanás, olha, tu vai ver o que Deus faz. Ele não sabe. Aí o professor já diz logo assim: olha aí o fanático, olha o louco aqui na sala de aula. Aí todo mundo vai cair a favor do professor, porque o irmão, ele não sabe debater no campo da ideia, não sabe. A universidade, ela é marcada: pesquisa, extensão e ensino. São os 3 níveis da universidade: pesquisa, extensão e ensino. Pronto, não é isso? É o tripé da educação. Então, se eu sou cristão, olhe para cá, irmãos, para vocês entenderem. Se eu sou cristão, e a gente tem vários livros de missões, como eu disse, se você pegar Roger W. Peters, se você pregar, ele tem a CPAD lançou esse livro, Teologia de Missões. Lá ele vai falar teologia no Velho Testamento, teologia de missões no Novo Testamento, teologia de missões históricas. Se você pegar Ruther, ele também vai trabalhar missiologia. Pegue todos os livros de missões, eles vão trabalhar o que é missão, o que é missão transcultural, como fazer missões, como é a vida do missionário lá fora. Essa é a teoria. Me mostre uma outra diferença para você ver. Alcançando os povos, como chegar lá, como fazer, como analisar. Essa é a estrutura. Então, se você analisar, a questão de missões não é apenas eu conhecer a teoria sobre missões. A questão de missão é saber se eu estou sendo treinado pelo dono da missão, para que eu vá para o campo de trabalho e nada arranque a minha fé, arranque a minha estrutura. Então, se eu for bem trabalhado, escute bem, se eu for bem trabalhado, esse é o tripé da educação: ensino, primeiramente, e há um livro eu vou citar ele simplesmente como referência aqui, mas eu não sigo muita coisa, mas eu vou citar. O Augusto Nicodemos escreveu o Jovem à Universidade, e ele diz uma coisa: se o jovem cristão, nesse livro que ele escreveu, ele diz: se o jovem cristão não souber o que eles estão fazendo com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, porque a universidade, ela tem que ser marcada por isso. Ele diz que a maior parte desse ensino virou ideologia e é para atrapalhar a real vivência do povo. Então, se eu não treinar, ouçam bem, se eu não treinar bem a minha juventude aqui, a liderança cristã, eu não vou vencer lá fora. Aí, se você pegar a esposa do Helena I. Cabral, ela escreveu há muito tempo em uma obra dela, falando sobre os pilares da educação cristã, e ela fala sobre uma coisa muito importante que ela coloca lá no livro dela: a alfabetização do israelita. William Coleman, no livro que ele escreveu, Costumes Bíblicos, não havia analfabetos em Israel, porque a mãe treinava o filho. Pegue os maiores sábios do mundo, as universidades, as escolas rejeitaram, as mães treinaram em casa. A maioria deles foram treinados em casa. Em Israel, a mãe treinava o menino. Deuteronômio 6, 6, 7. Tu ensinarás ao teu filho, ao deitar, ao levantar, ao acordar, ao andar. Sabe por que nós estamos temendo ideologia de gênero? Porque não há ensino no lar. Sabe por que nós estamos temendo filosofia comunista? Porque o nosso ensino é fraco. O nosso ensino é fraco. Me desculpe eu dizer para vocês, a nossa teologia é fraca. A nossa teologia ela é mais institucional. Será que nós estamos tendo hoje uma teologia para dialogar os novos movimentos que estão surgindo aí?
Como é que nós podemos responder a esses novos anseios? Então, eu tenho que saber isso aqui. E o mais importante aqui, eu falei ontem, Jesus, ele quis logo preparar a mente e o coração. Citei várias passagens bíblicas. Tinha a parte do poder, Lucas 4,18, Isaías 61, mas tinha a parte do ensino, pregação, instrução e ensino. E quando ele diz assim, Mateus 28:19, fazei discípulo de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho, e esse verbo está no particípio presente, do grego. Nós chamaríamos o particípio presente o gerúndio. Ou seja, se você analisar o texto original, ele vai dizer, enquanto, porque a ação desse particípio não é um verbo, mas esse particípio, ele diz assim, enquanto ele está batizando, ele está ensinando, enquanto ele está ensinando, ele está pregando, é o particípio presente. Ou seja, durante a ação do verbo principal, aí está acontecendo aquela ação de batizar. Por isso que a Bíblia diz, deixa eu ver, eu estou com o meu texto aqui, só para os irmãos terem uma ideia, que essa é a parte mais complicada do grego, que é o particípio, né? Irmãos, se diz que se você não dominar o particípio no grego, você não vai saber grego, e é verdade. Ele diz assim, 28, está aqui, 19, indo, olha aqui, indo então os discípulos a todas as nações, batizando, olha aí fazendo discípulos, batizando, didascontes, ensinando, ou seja, era uma ação contínua, o George, na obra que ele escreveu, ele diz que Pentecoste e missões tem que levar 3 bases. Digam comigo, 3 bases. Vamos lá, quais são as 3 bases, pastor Zéu? Primeiro, cruz. Vamos lá, primeiro, a cruz. Vamos lá, mas só quem tem boca, só quem tem boca. Primeiro, qual é o primeiro pilar? Cruz. Vamos lá, qual é o primeiro pilar? Cruz. Então, preste bem atenção. Depois nós temos que ter, digam comigo, túmulo vazio. Qual é o segundo pilar? E o terceiro é Pentecoste. Vamos lá? E o terceiro qual é? Então, se nós queremos a dinâmica do Pentecoste, o Pentecoste não pode ficar sem a cruz. O maior emblema do cristianismo é a cruz. Um Cristo sem uma cruz não pode salvar. É por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, eu não posso pregar um Cristo onde não há uma cruz, porque a cruz, o cristianismo sem a cruz é vazio. Então você tem a cruz, redenção, você tem um túmulo vazio, Jesus vive, mas você tem o Pentecoste, e o Pentecoste ele é histórico. Digam comigo, Pentecoste é histórico. Só que o Pentecoste histórico, se ele não for dinâmico, não vive, não sobrevive. Há irmão que diz assim, mas eu sou pentecostal. Mas que tipo de pentecostal você é? Os judeus eram pentecostais e históricos, porque os judeus foram para Jerusalém, no capítulo 2, celebrar a festa do Pentecoste, a entrega da lei e também a boa colheita que tiveram. Pentecoste histórico. Mas se você for um Pentecoste histórico sem ser dinâmico, seu Pentecoste não presta. Há muitos cristãos que são pentecostes históricos, mas não são pentecostes dinâmicos. Eu preciso ter o Pentecoste dinâmico que me traga, primeiro, crer que Jesus cura, crer que Jesus batiza, crer que Jesus dá profecia, crer que Jesus unge com poder para pregar o evangelho. Essa é a questão. Então, eu tenho que pegar esses 3 elementos e colocar na minha missão. Você pode ler o livro de missões que você quiser e ler sobre teoria de missões, mas se você não tiver transformado o quê? Vamos lá, grite, não tiver transformado o quê? E o que mais? Você não vai fazer missões. A minha emoção, as minhas lágrimas, elas serão conscientes
de um Cristo que me preparou para missões. Não é simplesmente eu dizer assim: olha, eu vou fazer isso. Não, a própria palavra Hamas, que quer dizer violência, eles se preparam para esse ato. É por isso que eles se matam. E eu pergunto: você está pronto para morrer e sofrer por Jesus? Eu posso ter conhecimento transcultural, eu posso ter conhecimento da língua, eu posso ter conhecimento do local, tudo isso é importante. Mas se a minha mente e o meu coração não tiver transformado por Cristo, eu não vou fazer missões que prestam. E onde é que a gente começa? Com os nossos jovenzinhos que estão sentados aí. Vocês já viram os mormons? Os jovenzinhos todos engravatados? Vocês já viram eles? Aqueles são treinados desde jovem. São treinadinhos. E não é só a escola dominical. Há uma autora, me esqueci o nome dela agora, que ela diz que a escola dominical ela é apenas uma parcela. Você não ensina tudo só numa escola dominical. O todo, o culto, a celebridade, a festa, tudo que tem que estar envolvido nesse processo do ensino. Tudo na igreja tem que ser o ensino. A palavra didaquê ou didascos no nominativo, didaskalos, que é o mestre, o substantivo, é a função de um professor. Vocês podem observar aí quais foram os dois verbos que eu falei ontem. Vamos lá, me ajudem aí. Quais foram os dois verbos? Não esqueçam mais. Quais foram os dois verbos? Começou Jesus a fazer, ou seja, ele tinha obras, ele tinha ação, ele tinha trabalho, ele tinha unção, mas o verbo ensinar é o verbo didasco, no presente do indicativo. O substantivo didaskalos é mestre. Quando usa esse verbo ensinar, Jesus não agiu apenas como um revolucionário, Jesus agiu como mestre. Esse verbo ensinar aí, observar aí, verso 1 de Atos, capítulo 1 de Atos, olha aí, está no verso, olha aí, aqui está no infinitivo, né? Quando ele diz assim, ó, didasquein quer dizer atividade educadora, instrutora. Ouçam bem, como é que Jesus vai transformar o mundo se não há uma atividade educadora? Qual é o primeiro país no mundo que tem poder hoje? Vocês sabem qual é o grande país no mundo que tem poder? Estados Unidos, ok? Mas há um sociólogo que escreveu, há muito tempo atrás, ele escreveu há uns 10, 15 anos, que a China estaria tomando o mundo com a sua economia. Me diga, aonde é que você não vê hoje um empresário chinês no Brasil e no mundo? Não tem um avião que você entre que você não veja um chinês. E eles já estão implantando no Brasil a primeira escola de chineses aqui no Brasil. A economia da China, ela está tomando um apogeu tão grande que até os Estados Unidos já está temeroso. E a tendência é a China passar dos Estados Unidos. O que os teoristas já diziam lá atrás, já vencem. E qual é o poder que eles vão trabalhar também? A cultura para os jovens. Nós estamos esquecendo, se eu pegar o Damasceno, eu digo assim para ele, vá para o Japão ser missionário. Ele vai me dar pouco resultado. Agora, se eu pego um adolescente e começo a treinar ele com o que a Bíblia ensina, o resultado será mais grandioso. E no que nós estamos nos voltando para isso? Por exemplo, um menino chinês, ele já é treinado para falar, já vem falando aí 5 idiomas. No Brasil, antigamente, tinha latim. Vocês sabiam disso? Na escola tinha latim, na escola tinha inglês, mas tudo foi tirado. Tudo foi tirado. Jesus, observem bem, ele quer invadir o mundo, ele quer ganhar o mundo. Mas ele diz assim, fazei discípulos. E como é que se faz discípulo? Não, mas só quem tem boca. Como é que se faz discípulo? E por que eu quero fazer discípulo na base do poder?
receba a glória, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, receba. O meu prazer é ver jovem cair no chão e rolar. O meu prazer é ver jovem gritar, mas eu não tenho prazer de ouvir um jovem talentoso, capacitado para invadir o mundo. Você é esse jovem? Você é essa moça? Você é esse rapaz? Será se você tem esse treinamento? E Jesus disse assim, olha, fazer as obras, mas ele disse ensinar. Quanto tempo os discípulos passaram com Jesus? Eu falei ontem, quanto tempo? Agora vamos lá, e depois que ele ressuscita, quantos dias Jesus ficou com os discípulos? Vamos lá, igreja, quantos dias? Vamos lá, igreja, quantos dias? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Não, eu vou mostrar para você na Bíblia. Vai lá, abra a sua Bíblia aí no verso 3. Cadê uma moça aí para ler? Eu quero que uma moça leia aí para você entender. Porque tem irmão que pensa que eu estou pregando, eu não quero ver poder. Eu quero ver poder, irmão. Se tem uma pessoa que crê em poder, sou eu. E às vezes lá dentro do meu quarto eu pulo, eu falo língua estranha. Agora eu sei que para fazer a obra, você tem que estar preparado, mente preparada, coração preparado. É assim, não é uma bestadinha velho não. Tem irmão que pensa que é qualquer um. Eu vou fazer missão. Não é assim não. Está lá em 1 Pedro 3,15, tu tens que estar preparado para responder com mansidão aquele que pedir a razão da tua fé. Porque tem jovem assim, pega a sua Bíblia em Atos 16, a Bíblia diz, e de Timóteo, todos davam bom testemunho dele. E lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo diz, eu sei da tua fé, primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe, e agora habita em ti. Não é assim? Não é negócio de zoadinha véia não. E tem jovem que não sabe de nada, meu Deus do céu. A mentezinha velha. Como é? Cadê? Vamos lá. 1:3 de Atos. Quem encontrou? Diga aí. Pode ler. Vamos lá. Digam comigo, vai lá. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Com muitas. Como eram essas provas? Olhem para cá, olhem para cá, olhem para mim. Jesus não quer uma fé de experiência emocional. Ele quer uma fé real, não isolada e convicta. Eu tenho que saber quem é Jesus. Não é assim? Não é esse negócio, eu tive uma experiência agorinha, tem gente que fecha os olhos, né? Vem Jesus, entra Jesus, sai para largar de mão, não é assim não. Pode tu largar de mão esse negócio desse misticismo. A fé com o crente não é negócio de tu. Eu estou sentindo aqui, pai. Não, é a Bíblia. Tu tem que ser crente pela Bíblia. É porque tem gente que está colocando uma experiência de um Cristo místico, um Cristo oriental. É como se ele estivesse fazendo yoga. Aí ele fecha os olhos. Ai, meu Jesus, vem, eu quero uma experiência. Vem, amado. Amado da minha alma. Eu gosto de amado da tua alma. Lê Bíblia não, para tu ver se ele vem. Leia e tem que crer. A Bíblia diz, olha o que é missão. A Bíblia diz que o eunuco ia sentado no carro. Está lá em Atos 8, não era assim? Bichão capaz, aí pronto. E aí ele lia na altura, que era assim um costume. Aí o Espírito Santo, corre lá, Felipe. Aí ele correu. Bom dia, senhor. Tu estás entendendo o que tu estás lendo? Aí ele disse, olha, não há quem me explique. Eu não estou entendendo. Ele não era uma pessoa, ele não estava sabendo fazer hermenêutica, mas ele estava entendendo. Ele diz, e quem fala o profeta? Dele mesmo ou de outro? Aí ele disse, se o senhor me permitir, eu subo no carro. Quando o Felipe subiu, aí ele disse, olha, eu quero te dizer que na hora que eu te vi de longe, o Espírito Santo me revelou. Ele disse para eu me aproximar do carro e subir. Eu estou aqui enviado. Foi assim? Abrindo-lhe as Escrituras. Meu Deus. Abrindo as Escrituras. Irmão, aí o homem empurrou Bíblia.
empurrou Bíblia, empurrou Bíblia, empurrou Bíblia. Que no meio da caminhada o negão gritou: eu quero ser batizado. Não foi assim? Hoje a gente passa 4 meses, eu estou dizendo é de mim, lá no campo mesmo, os irmãos lá no Tirirical estão ouvindo. Eu passo 4, 5 meses dizendo: quem quer se batizar? Nas águas. Tem irmã que está com 30 anos e não quer se batizar. Só para mostrar o quanto nós somos fracos. E o Felipe, num momento só, deixou o negão batizado, deixou o negão missionário e foi embora. Poder da instrução. Cadê a tua Bíblia? Levanta a tua Bíblia aí. Se Jesus deixou isso aí para nós, aí é o manual de fazer crente. É o manual de fazer crente. Olha, eu peguei, eu guardei. Eu ia passando agora numa cidade, não vou dizer o nome. Eu ia passando numa cidade e no centro dela eu encontrei uma morena. Ela entregou um folheto para mim. Ela entregou só um folheto. E aí pronto. Aí eu fui olhar, quando eu cheguei lá no hotel, eu fui olhar. Estava no inglês, eu fui ler. E quando eu fui ler, evangelizando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer te salvar. É a mesma coisinha. Agora, você tem que estar preparado. A Bíblia diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Evangelizando. Já deu, né? Já deu. Aqui, horário. 10h40. Tá certo. Lá vai, olha para cá. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que o varão diz para Paulo: passa, está lá no 16 de Atos, passa a massa, e aquele varão era o próprio Espírito Santo. É impossível você dizer que está cheio de poder e não ganhar almas. É impossível você dizer que está cheio de unção e não ter visão para a obra missionária. Entenderam agora o que eu quero dizer aqui? Olha para mim aqui, ó. A igreja, ela está dizendo que está cheia de poder. Irmãos, e nesse negócio de TikTok, vocês podem observar. Eu fico, meu Deus, que loucura é essa? É crente pegando o lenço, aí bota a música, e tic-tac, toca o tic-tac, tac-tac, tac-tac, tac-tac. E os campos estão brancos. Que poder é esse que eu não... Olha, o Espírito Santo não batiza crente só para ele pular, gritar. A capacitação é para tu teres autoridade para ganhar almas. E eu acho que a igreja centenária, ela tem que reaver toda essa situação. Ou então nós vamos ficar nos ajuntando para ver quem pula mais alto e grita mais alto. Nós vamos estar dentro da igreja com uma geração de jovens e adolescentes que recebem poder para entrar em um estado de êxtase, mas que não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Mas eu estou aqui hoje, nesta manhã, está aí, ó, na página. Tudo que eu já estou falando já está na apostila. Tem irmão que lê todinho, eu não vou ler, porque aí vocês têm o olho aí para ler em casa. Eu só vou dizer para vocês aqui. Está aí, olha, abra aí na página 15. Eu só vou citar isso aqui. A página 15. O parágrafo 2º. É impossível uma igreja afirmar estar dominada, cheia do Espírito Santo e não ter visão missionária. É Ele que amplia a visão para a obra. Oh, aleluia. É Ele. É Ele que seleciona homens para essa tarefa tão especial. Orando Paulo e Barnabé, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eu quero que nesta manhã o Espírito Santo desça sobre você, mas Ele vai ampliar a tua visão. E a tua visão, irmão, ampliar a visão. Deixa ela dizer para ti. Ampliar a visão. Tem irmão que diz: o Espírito Santo